Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo aí. Paulo Ricardo com vocês. E dessa vez é mais um vídeo aqui para vocês entenderem, pessoal, você que está assistindo, entender por que o Brasil é essa bagunça institucional, essa bagunça política, essa bagunça legislativa. Ainda que a maior parte das pessoas não concorde, seja ignorante em grande parte, porque a maioria das pessoas realmente são. Os fatos estão aí ao seu redor, gostam de viver na Matrix, gostam de viver na ilusão, mas a realidade diz o contrário. Leis que não se aplicam, ou leis que são rigorosas demais, não respeitam a moralidade nem a democracia de um povo, entendeu? E hoje a gente vai entender um pouco, tá? Um estudo bem raso aí, do porquê o Brasil está desse jeito, e porquê, e como vai ter uma solução para esse problema, né? Então vamos lá, nossa Constituição é de 1988, a mais recente, obviamente, porque durante o período da República aí teve pelo menos umas 5 constituições, né? Se não estiver equivocado. E a Constituição de 1988, ela foi feita no período de redemocratização, certo? Depois do período aí do regime militar, tentativa de implementação comunista, obviamente, que ia acontecer depois do século passado, ideias novas do campo científico, enfim. E grande parte não foi feita com as extensões do voto popular, obviamente, foi feita com base na extensão dos militares. Muito tempo se passou de lá para cá, basicamente quase 40 anos, né? 37 anos mais ou menos, desde a Constituição foi feita, né? A mais recente, 88. E digamos que o problema não seja então a Constituição, tá? Digamos que o problema não seja esse. Ainda assim temos problemas no Brasil, que são que a parte política das pessoas, dos representantes políticos, que obviamente foram colocados lá pelas pessoas, né? Por quem? Pelo povo, eu, você, cada um de nós aqui. Se todo esse processo foi democrático, digamos que foi, tá? Tem como confirmar isso? Não sei, mas provavelmente digamos que foi, tá? Então eles refletem a essência e a mentalidade do povo brasileiro. Grande parte das cidades desenvolvidas do país ficam no litoral do Brasil. E grande parte das cidades desenvolvidas tem muitas universidades, não só universidades, escolas simples de ensino fundamental e médio, que formam e aplicam conhecimento nos jovens, certo? Adolescentes, crianças, que vão no futuro se tornar cidadãos que vão modelar a sociedade em todas as áreas, política, ciências, artes, economia, engenharia, tudo que você imagina vão influenciar. Tá? Mas vamos focar mais na área política, porque é uma área mais abrangente que influencia em muitas outras. Tá? Mas não é a única área da sociedade, obviamente. Tá? Enfim, mas aqui abrange mais um campo maior, um leque maior, né? Esse mesmo povo, durante algum tempo, durante a maior parte do século XX, e do início do século XXI, está mudando pouco a pouco, não tinha grande escolaridade. Isso quer dizer que eram burros, idiotas? Não. Obviamente não, o ser humano não é burro, não é idiota, nenhum ser humano é burro, idiota, nem mesmo o ser humano que vive no campo. Isso não é um papo esquerdista, isso é um papo de fato que se mostra na realidade, porque nem sempre a inteligência que é aplicada na escola, às vezes se aplica no dia a dia, certo? Os trabalhadores antigamente, aqueles que não tinham muito conhecimento, tinham conhecimento pelo menos de colocar em prática, né, algo o cotidiano. Então o trabalhador do campo tinha conhecimento das técnicas ali de moagem, colheita, enfim, entendia um pouco dos ciclos ali da terra, do ar, quando devia chover, quando não devia, sobre a alimentação dos animais, enfim. Mas com a escola você teve um conhecimento mais abrangente, pelo menos em uma parte do país, não só nas cidades grandes, mas cidades do interior. Mas eu falo cidades grandes porque grande parte da população vive mais nessas cidades grandes, que eu digo capitais, tá? Então você vê aí da região do extremo sul, Curitiba, enfim, Florianópolis, até a região do norte, Natal, nordeste, Natal, norte, enfim, Manaus, enfim, Macapá. Mas se for ver o mapa do Brasil, a maior parte das cidades, pelo menos que tem comércio, fica no interior, obviamente, por conta do fluxo de exportação e importação, fluxo de água, enfim. Continuando a parte da escola. Com a questão do conhecimento aplicado à escola em si, não só o conhecimento foi
distribuído para as pessoas, mas também a capacidade de formar opinião, principalmente a partir do amadurecimento na finalização do ensino. Isso pode entrar na área da área acadêmica de universidades, quanto na parte do ensino médio ou final do fundamental, mas vamos imaginar que seja na parte da universidade e no ensino médio, certo? Com a formação de pessoas com opiniões, obviamente, que vão se formar por conta própria, imagino que isso aconteça, que não sejam doutrinados, né? Obviamente que são, tá? Grande parte da população é doutrinada, mas não sabe disso, tá? Seja pela televisão, meio de comunicação, não se questiona, não entende por que faz do que faz, tá? Todos os dias não tem, sabe, consciência, não tem senso crítico, ainda que sim que os meios de educação ensinem a ter senso crítico, não tem senso crítico, né? Fica naquela dormência, naquele ciclo, cara, que pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, fica enaltecendo aí Big Brother. O que você ganha com Big Brother cuidando da vida de outra pessoa? Você não ganha nada, cara. Absolutamente nada da sua vida. Ou jogo de aposta, enfim, isso daí é algo totalmente desnecessário, né? Mas continuando a capacidade da formação de opinião. A partir do momento que você faz uma pessoa pensante, gerar opinião, ela se torna um cidadão. Ela já é um cidadão, obviamente, mas é um cidadão questionador, assim, cidadão pensante que vai formar algo para a sociedade. Não está mais no modo robotizado, automatizado, de como era antes, porque aquele formato que era antes de ter uma opinião construída, foi um formato, uma formatação de pessoa que não tinha exatamente consciência do porquê fazia e do porquê estava fazendo o que faz, certo? Então era algo que está no automático. Digamos uma criança, por exemplo. Uma criança não é idiota, não é ignorante, não tem nada disso, mas não tem uma opinião formada, e ainda que tenha uma opinião formada, não tem uma opinião 100% concretizada. Por qual motivo? Acesso à informação e formação do cérebro em si, tá? É que é um assunto muito complexo o pessoal falar disso, porque assim, a gente vê criança, ela tem toda a parte impulsiva, que é de uma criança normal, obviamente todos nós fomos. Se ignorar isso, você está sendo ignorante assim mesmo, porque todo mundo já foi criança, tá? E ainda assim que você seja criança que esteja assistindo, você não estiver assistindo, mas digamos que você esteja assistindo, todo adulto tem uma criança por dentro, mas finge que não tem para parecer que é duro, para parecer que é forte, né? É uma questão de ego desnecessária que o ser humano ainda não aprendeu a controlar. A grande parte da sociedade é ignorante ainda, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Tá fazendo muita coisa, aliás, mas enfim, esse sistema é imundo, né? Continuando, por conta da capacidade de informação que uma criança acaba tendo, né? Um adulto, enfim, uma criança, na verdade, enfim, ela não consegue formar uma opinião 100% concretizada para ser um cidadão ativo na sociedade. Então ela acaba sendo influenciada por muitos fatores, pelos pais, pelo meio ao redor, sem perceber isso. Aliás, muitos adultos são assim também, né? Grande parte dos adultos são assim, mas adultos têm capacidade de escolha, criança não, né? Infelizmente. Grande parte das crianças não, né? Pode mudar também como quiser. Esse sistema está assim, é um reflexo das próprias pessoas que deixaram que ele fosse assim e não querem mudar, né? Então você vê aí pessoas jogando lixo no chão, não faz nada, enfim. Deve fazer um vídeo depois do porquê as pessoas gostam de jogar lixo no chão, ficar nessa coisa impulsiva. Eu nem sei se é só a geração atual que faz isso ou a geração antiga, né? Dá até para fazer um questionamento até com as próprias pessoas do porquê elas fazem isso e se elas têm consciência do porquê elas estão fazendo isso, prejudicando o meio ambiente, né? Falando, estou gerando emprego. Nossa, que argumento mais idiota, cara, estou gerando emprego. Pelo amor de Deus, é justamente o contrário. O emprego existe de garis, por exemplo, né, que estão recolhendo lixo das pessoas, porque se justamente tem um ser humano idiota que polui o meio ao redor dele, né, o meio civilizado, não só meio civilizado, mas, sei lá, florestas, enfim, algum parque aí, está justamente degradando a natureza. Leva anos para essa porcaria de decompor um plástico desse, né? Mas enfim, então o sistema é desse jeito justamente por quê? Porque é um reflexo das próprias pessoas, né? As próprias pessoas são ignorantes, não buscam informação, e as que têm informação ainda defendem coisa errada. Então um bando de esquerdista mesmo é idiota. Você pode ver que a maior parte dos esquerdistas não sabe nem o que está falando, porque foi doutrinada por professores, tá? Por professores aí de universidade, escola pública, né? Não só escola pública, mas particular, ensino médio que eu estou falando, fundamental, enfim.
e acabam repetindo. Então, justamente para você entender se a pessoa tem base, sabe o que ela está falando, é só você perguntar por que você defende isso, quais argumentos, fatos por trás. Se a pessoa não souber responder, não por questão de, sei lá, estresse ou algum tipo de algo comportamental que ela esteja, mas por falta de informação mesmo, então a pessoa não sabe o que está defendendo, ela simplesmente está repetindo que nem um papagaio, uma copiadora, uma impressora aí automática, entendeu? E não tem noção daquilo que está defendendo. Então, grande parte dos esquerdistas são assim, meus idiotas, né? E é complicado, cara. Vou deixar a opinião política aqui muito clara, entendeu? Não tem como ficar nesse mimimi neutro. Por mais que a gente, né? Eu também respeito as pessoas, tenho que respeitar as pessoas, mas, cara, esse pessoal não respeita a liberdade, não quer que os outros se desenvolvam, pensam, enfim. E nem tem que ter papo no povo desse, sabe? Esquerdista idiota que quer desconstruir a sociedade com pensamento aí feminista, abortista, enfim. Desconstrução de tudo que é tipo de coisa, arte, ciência, economia, política, tudo que é importante para a sociedade, a paz da sociedade, desconstrução da educação também, desconstrução da moralidade, desconstruiu tudo, cara. Então, a desconstrução completa do ser humano, o ser humano perder a alma, perder o rumo, perder o objetivo, não saber para onde está indo e ficar nessa vagância totalmente solta e destruir a essência primordial e básica da humanidade. Entendeu? Então, simples. Então, a tendência é qual? Para os próximos anos. Pelo menos a gente imagina que seja assim. Grande parte das sociedades passadas, que eu falo, sei lá, séculos passados, enfim, séculos não, décadas passadas, enfim, imaginar um futuro bom, né? E a gente ainda imagina a sociedade, mas por que a mudança ocorreu tão forte de anos para cá, do bom para o mal, futuramente falando, né? Distópico, né? Futuramente falando, justamente por conta das tendências que as pessoas veem, né? Então, se vê uma tendência que indo para o lado ruim, você acaba fazendo que, a gente já sei para o rumo que está indo, o objetivo. Entendeu? Então, um rumo distópico, né, obviamente, isso pode mudar. Tendência que mude mesmo, porque tudo está na mão das pessoas, cara. A sociedade está na mão das pessoas. Só mudar o objetivo que tudo muda, né? E imaginamos que, principalmente os esquerdistas não façam isso, tá? Que a sociedade realmente entre em equilíbrio, então isso não vai acontecer. Realmente eu não quero que isso aconteça. Ninguém quer que isso aconteça, só os esquerdistas querem que isso aconteça, né? Você, esquerdista, quer que isso aconteça sim. Porque o que você defende é totalmente errado, tá? Pode estar cá embaixo, eu tô pouco me importando porque você fala. Não me interessa. Entendeu? Minha missão realmente, assim, eu acredito que seja ajudar as pessoas a... Não só ajudar as pessoas, mas ajudar o mundo a se tornar um lugar cada vez melhor. Deveria ser a missão de cada ser humano, né? Que está aqui nesse plano. Defender o que é certo, o que é justo, o que é bom, o que é moral, o que é belo, o que é errado. Correto, quer dizer, ir contra o que é errado e ter sua base fixa, né, de valores, essência, enfim. Mas estou falando, perdendo o rumo do futuro, vamos lá. Se a educação continuar evoluindo, as pessoas continuarem tendo informação, a gente vê uma tendência aí de mudança no espectro político, pelo menos nos próximos anos. Durante grande parte da história do Brasil, o PT dominou o cargo do executivo, né? E nós sabemos que o PT, obviamente, é um partido de esquerda, dos trabalhadores aí, e se colocou lá justamente por conta da ação da população, né? Então foi a população que colocou lá. Houve uma mudança aí a partir de 2015, obviamente, mas só foi colocar em prática a partir de 2018, né? Para cá, de 2022, com a eleição do Bolsonaro, obviamente, e depois a perca dele por conta da suposta pandemia, né, que aconteceu, da suposta não, da real pandemia, mas os supostos fatos aí que aconteceu, distorção de falas, enfim, para descredibilizar o presidente e fazer esse condenado aí assumir a presidência, certo? E acabou sendo assumido, né, em 2022, a eleição próximo ano, 2026, aí para tentar uma mudança, né, nesse espectro aí do executivo, que na verdade foi um empate, cara, que aconteceu, basicamente um empate, né, nas eleições aí de 2022, né, entre o senhor Miguel Galaguinho e o capitão do exército aí, o senhor Bolsonaro, né. E vamos ver como vai ser ano que vem, cara. Se continuar essas fraudes aí, né, de eleição, se o povo mudar a mentalidade, esperamos que isso aconteça. Porque se durante uma parte do tempo ficou exatamente de esquerda, a partir do novo século aí, 2002, né, até pra cá,
dos novos séculos, século XXI. Passou um ano só depois do novo século, 2022, e já começou a palhaçada. Se houve uma mudança pelo menos a partir de 2018, ainda que o pessoal discorde, cara, fato, se houve essa mudança tão grande assim nesse tempo, ou porque a população viu que essa porcaria não funciona, entendeu? Desse PT, entendeu? E você pode ver, cara, só o pessoal que não tem graus de instrução, de escolaridade, vai falar, você está condenando a pessoa por escolaridade? Obviamente não, mas isso influencia muito o comportamento da pessoa e a personalidade. Não tem como falar que não, tá? Ainda que a pessoa que tem escolaridade seja mais burra que algumas que não tem, mas isso influencia demais, tá? Ainda que grande parte dos eleitores do PT aí, que a grande parte da população ignorante, entendeu? Que defende essas coisas, vote ainda, continue nesse lado, achando que vai ter pequena grade, sei lá o que, não vai ter, entendeu? Acreditando nessas bobagens. Se houve essa mudança é porque houve uma mudança de mentalidade das pessoas, certo? Uma mudança de espectro aí, político, um reflexo das próprias pessoas. Então, basicamente, parece que está mudando para o lado melhor. Vamos ver ano que vem. Se as pessoas começarem a perceber que elas estão mudando de mentalidade e o sistema ainda quer continuar elegendo esse desgraçado aí, desculpa, sei lá, esse carinha aí do PT, então a mudança está o problema está no próprio sistema, né? Mas digamos que o sistema seja realmente democrático, o voto seja democrático, né? Vamos acreditar nisso, porque a gente tem que acreditar na ilusão, no conto de fadas, para a gente realmente viver, entendeu? Né? É nesse mundo, mas digamos que seja, né? Realmente democrático. Então, se continuar esse condenado, é reflexo do próprio povo. Houve até mesmo a questão aí do pessoal querendo falar, dividir o Brasil em dois. Já devia ter dividido há muito tempo, né? Minha real opinião, assim, fato. Porque fica essa bagunça. Você pode ver que é uma parte da concentração do pessoal aí que vota nessa, de um lado aí, left, fica mais ao norte e nordeste, e o pessoal que fica mais right, direita, né, fica mais aí do sudeste, sul e centro-oeste. Você entendeu? Então deveria dividir logo isso, entendeu? Pra ficar essa palhaçada anticonstitucional, falar, não, vai ter uma guerrinha aí. Porra, tem que imaginar a solução. Tá, então é isso, pessoal. O vídeo basicamente é esse. Se inscrevam no canal, comente aí embaixo, é legal que vocês interajam. E eu vou falar aqui minha opinião é essa, assim, não estou me importando com esse pessoal esquerdista chato, dá até raiva, sabe, de falar com eles, muita palhaçada, mas fazer o que é isso, né? Então é isso, pessoal, obrigado a todos, se inscreva aí, deixa um like aí embaixo e até a próxima, tá? Tchau, tchau.